Folha, flor, caule, raiz. Eu vou comparar esses órgãos e chegar à conclusão se eu estou falando de uma planta angiosperma, tudo bem, mas ela é do grupo das mono ou das eudicotiledones? Bom, é uma sequencinha de explicações que envolve muito desenho, cara. Por isso eu vou desenhar agora e você vai acompanhando os desenhos da apostila. Nos exercícios, não de sala de aula, que você já está olhando lá, eu também, ó, não veio desenho. Mas, cara, no vestibular e nas TM e TC da vida, vem muito desenho. E eu tô aqui com você fazendo o quê? Treinando, não é mesmo? Então, eu vou treinar com vocês, só vou deixar um espacinho para exemplos, que eles são muito bem-vindos aqui, ó, certo? Para você dar um print depois. Isso aqui é o que eu faria na lousa. Nessa aula eu sempre faço isso, adivinha, né? Eu peço para você deitar a folha do caderno, ou não, pode fazer na horizontal ou na vertical, mas normalmente fica mais legal quando a gente é o famoso deitar o caderno. Saudade de deitar o caderno. É, Mari, que tá errado falar deitar o caderno, né? Na horizontal, mas tudo bem. Simbora, deu até uma nostalgia aqui, loguinho, gente. Simbora? Então vamos lá. Ó. Eu quero comparar primeiro o órgão conhecido como raiz. A raiz dessas plantas tem uma diferencinha e eu vou dar uma dica para você. Claro que num primeiro momento parece algo apenas decoreba. Até tem uma parte bastante decoreba, decorar o jeitinho da raiz, como ela chama, mas depois você vai começar a ver a importância disso. Então não se preocupe que logo você começa a ver a importância disso tudo, tá bom? Mas nesse começo, olha que facinho. Uma decorebinha assim. Veio um desenho de raiz. Como é que eu sei que é de uma monocotiledônia? Que plantas são essas? São aquelas cuja raiz acompanha no desenho. Acompanha no desenho. Quando você olha no desenho, vem tudo de um ponto muito próximo ou do mesmo ponto. Tudo no mesmo ponto, resumindo, ó. A raiz, ela se ramifica dessa maneira. Então, imagina que a superfície do solo estivesse ali. Essa raiz parece uma cabeleira. Ou seja, eu posso chamá-la de cabeleira, mas é o nome popular, mas é aceito, certo? Ou ainda, Chuchu, fasciculada. Lá na sua apostila, eles usaram o termo raiz fasciculada, é faci aqui, ó, fasciculada, ou, coloca aí um sinônimo, por favor, raiz em cabeleira. Raiz, tudo junto, cabeleira, que ficou meio afastado ali, né? Cabeleira ou fasciculada, certo? Onde ela ramifica-se a partir de pontos muito próximos ou do mesmo ponto. E daí? E daí que isso vai ter uma importância. Calma, primeiro reconheça, tá, Chuchu? Eu dei a dica de sair do mesmo ponto lá no desenho, ou muito próximo. Já a raiz das plantas eudico, elas são pivotantes. Quem joga vôlei, o pivô aí, é uma pessoa meio central ali, para, né? Então, ó, pivotante, ou eu chamo essa raiz aqui de axial, onde eu reconheço que ela, Chuchu, tem uma raiz central, principal, de onde partem ramificações de pontos diferentes dessa raiz principal, cara. Tenta reconhecer isso nas fotos, porque vem foto também, não vem só desenho, gente. É claro que olhando só uma foto da página 343, você não pegou o jeito ainda. Mas conforme eu vou passando daqui a pouco outras fotos, outros desenhos, você vai fazendo o quê? Exercício. Você vai pegando o jeito, você vai percebendo isso. Exercício que ou vem o desenho para você identificar, ou não vem o desenho e o desenho está onde? Se Deus quiser, na tua memória. E você vai transcrever, você vai descrever como é a raiz. Então, é claro que eu não vou descrever, eu estou só falando, mas você escreveria: olha, a raiz de uma planta angiosperma monocotiledônea, assim chamada fasciculada ou cabeleira, ela se ramifica vindo de um mesmo ponto ou de pontos muito próximos. Já a pivotante apresenta o quê? Anota aí, uma raiz central, principal, de onde partem suas ramificações. Fechou?
E daí, Érica? E daí, gente, que quando eu dou exemplos de plantas, tudo fica mais claro. Exemplo de plantas assim, monocotiledôneas, Chuchu, você vai perceber, pelos meus exemplos, ó, as gramíneas, todas as gramíneas, incluindo grama. Me fala uma gramínea que não é a grama. Pé de milho. O milho é uma gramínea. O capim é uma gramínea. Então, as gramíneas, o trigo, gramíneas de maneira geral. Então, vamos lá, ó. Gramíneas. Eu posso falar a própria grama. Eu posso falar o pezinho de milho. Eu posso falar, é assim, o capim, o trigo. Se liga que se eu estou no Brasil fazendo vestibular, você acha que eles não. Ah, gente, vocês sabem, eles vão perguntar do arroz e do feijão. E o arroz está do lado de cá. Dica, dica. Arroz, para onde vai o feijão? Aqui do lado de lá, ó. Feijão. Ah, arroz, feijão. Não tem como errar. Mono, dico. Arroz, feijão. Certo, Chu? Que eles vão perguntar. Cana é bem-vindo aqui. Outro exemplinho bem famoso, cana-de-açúcar. Gente, depois eu vou pelos exemplos, palmeiras, todas as palmeiras. Ô, Érica, o babaçu também? Gente, o babaçu não é uma palmeira? Então é. Ô, Érica, oi. A carnaúba também? Gente, carnaúba é uma palmeira. Então sim. Ô, Érica, lá vem. O buriti também? Buriti é uma palmeira. Coqueiro. Coqueiro é uma palmeira, gente. Então, sim. Então, o seu desafio único aqui é saber os nominhos de palmeira, que às vezes vem na alternativa. Assinale a alternativa que apresenta apenas monocotiledôneos. Aí vem trigo, sucesso. Arroz, sucesso. Grama, sucesso. Babaçu. O que é babaçu? Palmeira, certo? Aqui estão as bananeiras também, Mari. Muito bem, Chuchu. Pode, se couber no seu papel, não sei onde você está anotando isso aí, pode botar a bananeira aqui, monocotiledônia também, tá bom? Bom, mas colocou esses exemplos aqui, os mais famosos, Chuchu, sucesso, tá? Deixa eu baixar aqui o chat que ele levanta sozinho, esconde de mim. Para que duas telas se ele se esconde de mim? Pronto. Já do outro lado, ó, vamos comigo. Fechão. Você tá no Brasil, você acha que eles não vão perguntar do nosso coffee? Você é louco, tem que saber que café tá aqui, ó. Você tá no Brasil, você acha que eles não vão perguntar da soja? A soja tá aqui, ó. Certo, Chuchu? Aliás, Chuchu é o de cotiledônia, mas deixa pra lá. E todas as grandes árvores frutíferas. Então, o tomateiro, o pessegueiro, a laranjeira, a goiabeira, a mangueira. Então, todas as grandes árvores que dão flor e fruto. Não vai achar grande árvore, já sei, pinheiro. Meu Deus, pinheiro é gímino. Tá, cara. As grandes árvores todas que dão flores e frutos. Então, IP. IP não dá aquelas flores bonitas? Ele é anjo eudico, cara. Todas as grandes árvores Árvoros. É o marido da árvore. Árvoro. Sempre dou dessas, né, gente? Árvore. Pronto, cara. Todas as grandes árvores frutíferas, no seu exemplo. Frutíferas. Bom, então vai. A maioria lascada é o de cotiledônia, tá, Chuchu? Porque você pega os pés, tudo das coisas que você come, ó. Tomate eu dico, pêssego eu dico, uva eu dico, laranja, limão, berinjela. Falar é o seguinte, vem comigo. Importância dessa raiz ser assim. É o seguinte, perceba que, enquanto que a raiz pivotante, ela tende a ir muito lá para o fundo, até porque são as grandes árvores, normalmente a dicotiledônia crescem em diâmetro, crescimento secundário, não só primário em altura, tem um crescimento chamado, Chuchu, secundário, que é quando ela cresce em espessura. Grandes árvores, caule, exceções. Feijão, não dá um grande caule, mas é exceção. Eu vou te falar do caule melhor daqui a pouco e escrever, desenhar, mas você já vai pegando essa. Se as grandes árvores estão aqui, quer dizer que, mano, normalmente as dicotiledôneas têm um caule já diferente das mono, que cresce em espessura e em altura pra caramba. Exceção do outro lado, palmeira sim, tem palmeiras bem grossas e altas, mas normalmente o caule das mono não é bem desenvolvido.
Isso é regra para Eudiko. Há exceção para todo lado, planeta Terra? Sim, mas normalmente eu vejo que as grandes árvores são Eudiko. Portanto, ela tende a precisar, grande como de uma raiz pivotante, que vai lá para o fundo, ramificar aqui do lado pra caraca, mas vai lá para o fundo, para fixar melhor essa tal grande árvore. Faz sentido, cara. Enquanto que essa pode ter essas fininhas aqui, que são mais superficiais. Elas são mais de superfície, não tendem a ir tão profundo, certo? Já que lá em cima não está uma grande árvore, exceção palmeiras. Pessoal, ai, desculpa os latidos aqui. Ixi, desculpa tudo. Agora foi a vida. A produção não tá aqui hoje para atender a campainha, gente. Deixa tocar lá. Sinto muito. Ó, só tenham paciência comigo, tá? Ó. Exemplo, home office. Home office. Ó, exemplo, Chuchu. Aqui, não é exemplo de planta que já tá lá em vermelho, tá? Exemplo de utilidade para o ser humano. Elas são ótimas, essas raízes do lado de cá que eu estou fazendo de monocotiledôneas, para conter erosão, desgaste do solo. Ou seja, então bora lá, ó, vamos entender erosão bonitinho aqui. Deixa eu tocar, gente, deixa eu tocar. Então é o seguinte, ó, imagina, eu desmatei, eu ser humano, desmatamento. Desmatamento leva o solo embora, concorda? Você vê isso em geografia, você vê putz, erosão pra caramba. Levou o solo embora, Chuchu, tô perdendo o solo, quero conter essa erosão. O pessoal vai lá e planta bambu, que é monocotiledônea. Não sei se você já viu, num solo que está desbarrancando assim, um monte de bambu assim que o pessoal planta, porque ele tem essa raiz fasciculada que ao invés de tender a ir para o fundo, ele tende a ir para a superfície, fasciculada como é. E vai fazendo um entrelaçamento aqui entre elas que segura o solo. Segura. Você sabe que raiz de planta, mas não é qualquer raiz agora, você sabe? Tende a fazer as partículas ficam contidas aqui, Chuchu, segura o solo. E a ideia é essa, conter a erosão, o solo que estava chovendo, ventando, indo embora. Por isso que é muito comum, onde está desbarrancando tudo, o pessoal planta bananeira, planta bambu pra caramba. Tem umas espécies de bambu que fazem melhor essa retenção aqui de partículas do solo, tá, Chuchu? Então vê lá qual espécie que você vai plantar, para não sair plantando qualquer bambu também e não adiantar nada, tá bom? Então, importância de conhecer isso, cara. Coloque, dá um print, por favor. Eu vou descer aqui um pouquinho, só pronto. Ó, dá uma printation aí que pode cair essa questão da qual raiz que contém mais erosão, aquela que é mais superficial e não tão profunda, como das monocotiledôneas. Tá bom. Foi aí, Chuchu? Tudo bem, apesar da barulheira que foi aqui? Beleza pura, gente? Yes! Então vamos analisar agora um outro órgão, uma outra estrutura. Pessoal, tá combinado? Do lado direito é o dico, do lado esquerdo é mono. Beleza pura? Bora lá. Eu vou fazer assim, claro, porque não cabia mais, mas como tem gente caindo da aula e voltando. Ai, gente, vocês estão descobrindo tudo meus segredos, né? Nossa, eu acho que eu apaguei. Eu tinha feito já, obviamente, que eu preparo tanto as aulinhas suas, você sabe? Não sei o que aconteceu. Entendi, Gabi, não se preocupe. O que eu só tô alertando a moçada é que do lado de cá. Haja paciência, né, gente? Vocês, eu tenho. Ó, eu digo. E aqui continua sendo mono, hein? Misericórdia. Então tá bom. Bora lá olhar para a folha, que é mais facinho, a raiz que dá um pouco de trabalho. Então vamos lá, ó. Quando eu olho para o órgão folha, não quero olhar mais para a raiz. Eu percebo o seguinte: sabe aquele clássico desenho de folhinha que a gente faz desde criança, com esse cabinho aqui, ó, e aquela folhinha tradicional assim, ó, as nervuras. Quem nunca desenhou a folha, não é mesmo? Então dá uma olhada. As nervuras, elas são diferentes, além do fato de ter ou não cabinho. Você acha que vai mesmo chamar cabinho? Biologia, né, baby? Isso aqui, o cabinho chama pecíolo. Folha peciolada com cabinho. Mano, vai escrever cabinho no vestibular. É pecíolo. Para prendê-la no caule, certo? Fixar lá o caule. A folha com pecíolo
da eudicotiledônia tem nervuras diferentes da folha da mono, que não é peciolada. Olha aqui como são a disposição. Aí, pronto, tá muito tremido. Não faz mal. Paralelas, ó. As folhas dispostas, desculpa, as nervuras dispostas de modo paralelo, né? Meio paralelo. Claro que não se vai pegar a régua nas folhas do jardim e ver, ai meu Deus, matemática, é exatamente paralelo. Claro que não, né, gente? Mas as nervurinhas, veja lá, elas são paralelas. Portanto, fica assim, ó. Você está fazendo um exercício desse, aí vem uns nominhos. Mas dá para interpretar os nominhos. Quer ver só como dá? Ó, vamos lá. Qual delas seria a folha paralelinérvia? Oh my God. Qual delas seria uma folha chamada de reticulinérvia, já que elas estão em rede e não paralelas? Em rede dispostas? Quem? As nervurinhas da folha, gente. Então, a folha que tem nervuras dispostas em rede. Essas folhas são chamadas de folhas reticulinérveas. Gostei. Já as folhas das mono são chamadas, então, de folhas paralelinérveas. Fechou, Chuchu? Pois suas nervuras estão dispostas de modo paralelo. Nervuras, para de rir da minha letra. Nervuras dispostas de modo paralelo. Paralelas. Outra expressão que eu usei aqui para folha, mas não escrevi, escrevo agora, é o seguinte, ó. A folha que tem pecíolo, ela pode então ser chamada de peciolata. Aí a pessoa está perguntando, ô Érica, gente, presta atenção. Se ela não tem pecíolo, essa daqui, monocotiledônea, como que ela se prende ao caule? Adorei essa pergunta, porque tem que se prender ao caule, mas não tem cabinho para prender. Se ela não é peciolada, ela é, dizemos, invaginante. Vamos interpretar isso? In para dentro, vagina é um treco para dentro, um órgão, né, gente? Mais respeito, né? É para dentro. Então, é invaginante. Então, ela vai se invaginando. Quando eu coloco a luzinha vermelha, você vê melhor. Ó, ela vai se prendendo no caule, fazendo esse movimento para dentro, ao redor do mesmo, ao redor do caule. Então, ela se prende com este movimento, ela é invaginante. Ela vai virando para dentro, certo? Ao redor do caule, há uma folha que se prende dessa maneira, ela é invaginante. Pode perceber lá na bananeira, é assim. Ô, Érica, oi, mas eu conheço uma. Gente, eu sei que tem exceções, né? Folha paralelinérvia com cabinho, eu sei. Até das palmeiras e tal, né? Mas a gente não está tratando das exceções nem o vestibular, né? Viu? Não se preocupe, que já é detalhe demais para você saber, certo? Então, só vou voltar um pouquinho, você vai bater um print aqui, mas calma. Nós analisamos raiz, nós analisamos a diferença delas em relação ao aspecto das folhas. Eu só venho agora perguntar uma coisinha. O que tem dentro dessas nervurinhas? Sejam elas paralelas ou não, em rede? Você viu aqui? Grito mesmo. Grito mesmo. Você viu aqui que é memória, mas é uma jogadinha, macete, ó. Central, a raiz ali, ó. Central. Aqui também tem uma nervura central. Gente, pega essa. Meu Deus. Dá para ter macete em tudo. Ajuda você a memorizar essas bagaças até perseguir o sonho, ó. Tem uma raiz central e aqui também, só que é uma nervura central, certo? Nas Eudícotas tem os negócios central. Bom, volta aqui. Macete, né, cara? Te amo. Então, aqui, ó, tira um printinho. E outra coisa que eu ia falar desse print aqui, deixa eu ver. Lembrei. O que tem dentro das nervuras? O que passa por dentro das nervuras? Só acho que é o quê? Isso, vasos condutores, xilema e floema. Floema também, tá? Isso, vasos condutores. Quando a gente, numa próxima apostila, cortar a folha para ver lá dentro, eu vou ver que dentro das nervurinhas tá passando vaso condutor de água, de glicose. Da hora, né? Simbora? Vamos analisar mais um órgão? Agora sim, Chuchu, vou puxar aqui para cima. Será que é infinito isso aqui? Não, uma hora vai acabar, aí eu vou para os lados, tá?
Oxi, oxi, oxi. Hoje tá uma coisa assim nossa aula. Oxi. Para de rir. É aqui, Belda. Aqui, ó. Fui. Bora. Oxi. É assim mesmo, tá, gente? Então vamos lá. Eu quero olhar agora o caule que eu falei que eu ia fazer isso, né? Só que a gente vai madeira cortar o caule. Quando ele cai, eu percebo o seguinte. Para de rir. Quando eu corto ele, quem? O caule. Tá meio amassado esse caule. Eu olho ele de frente agora. Cuidado que esse desenho, se não me engano, deixa eu ver, na apostila, não veio. Você precisa dele. Alerta máximo. Já o caule, quando eu corto ele, primeiro eu sei o seguinte: uma coisa que eu disse, então eu já sei, é importante você anotar. Geralmente, se é geralmente é porque há exceções, né, gente? Mas geralmente, eu te falei, geralmente ele é pouco desenvolvido. É um caulico lá fininho, não cresce em espessura, não tem crescimento secundário, ou não é muito, ou também não é muito alto. É um caule pouco desenvolvido, certo? Desenvolvido. Do outro lado, a regra é outra. Há exceções. Mas geralmente, notadamente, ele é muito desenvolvido, tanto para cima quanto para os lados. Tá, Chuchu? Cresce em espessura, tem crescimento secundário. A grande árvore é um chamado tronco, certo? Um caule muito desenvolvido, bem lenhoso, desenvolvido. Ah, o pezinho de feijão não é assim, eu sei, mas é uma exceçãozinha, né, gente? Muito desenvolvido, ou seja, ele dá uma grande árvore, um tronco. Beleza, pô. Mas quando eu cortei lá dentro, eu vejo que estão passando vasos condutores ali. E esses vasos condutores, Chuchu, eles estão bem espalhados, no caso das monocotiledôneas, bem espalhadinhos por todo o caule, xilema e floema. Então, eu tenho aqui vasos espalhados. Eu reconheço que é um caule assim, de planta mono, vasos espalhados. Já os das eu digo, grandes árvores, eles estão bem organizadinhos, eles não estão assim tão, eu diria, desorganizados. Eles estão organizados em círculo. Então, no corte ou no desenho da apostila, quando vem assim, ó, vaso, vaso, de azul são vasos. Os vasos condutores, você vai ter uma aula para identificar melhor esse desenho, viu, gente? Calma que isso é só a primeira vez. Você não tem noção como isso vai além, principalmente no terceiro ano, na apostila 9. Você está na apostila o que que chama isso aqui? 6. Então, calma, Chuchu. Mas eu preciso, no segundo ano, perceber que os vasos estão espalhados, vasos xilema e floema, e que aqui não. Os vasos, os feixes, se preferir assim chamá-los, né, os feixes condutores, eles estão organizados e organizados em círculo, tá bom? Aí eu reconheço no exercício que é um corte de caule de planta eudicotiledônia. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Você não sabe ainda. Eu estou só reconhecendo o desenho por enquanto com você. Calma, tá bom, Chuchu? Eu sinto falta de um outro órgão. Pode? Pode, Chuchu? Dá um print aí. Um printex. Dá um printex aí. Fui. Tô subindo de novo para olhar mais um órgão. Olha, é infinito isso aqui. Não é uma olhada. Acabar. Flowers. Muito bem, flowers. Olha que retinho. Por isso que tem isso aqui, para ficar bem retinho, né? As flowers, ó. Nossa, Erika do céu. Ó, que nervosa com a campainha tocando aqui. Não deu certo meu teste, já bagulhou tudo. Não faz mal, né, gente? Vocês me perdoam. Ó, flowers. Eu fiquei meio hashtag. As flowers. Flowers. Hashtag chateada. Meio decepcionada. Aqui, ó. Tcharam. Bem retinho, só que não. As flowers, Chuchu, aqui, elas tendem a ser trímeras. Trímeras. Oh, yes.
flores trímeras. Já aqui, normalmente, elas são pentâmeras. Ah, é a quantidade 3 e 5 do quê? Adivinha? Peças florais, pétalas, sépalas. Então, pentâmeras, pentâmeras. Uma, duas, três, quatro, cinco, organizadas em torno do número 5, as peças florais. Por exemplo, para o ensino médio, você precisa saber das pétalas. 5 pétalas. Ô, Érica, mas eu conheço uma eudicotiledônia que tem mais. Ah, tá. É porque, assim, 5 ou múltiplos de 5. Me ajuda o pessoal da matemática? Múltiplos de 5. 5, 10, 15, é isso? Isso, Mari. Então, eu não tô tão ruim nas matemáticas. 29? Oh my gosh. Ai, que susto, Fia. Já ia falar aqui da aula de matemática lá, para ajudar a Mari. Entendi. Então, olha aqui. Continua ajudando a tia Érica. Então, foi assim, ó. Eu vou escrever ainda, Karma. Aí, você tá fazendo o vestibular, aí vem assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porra, não era três? Oh my God. Múltiplos de três, né, gente? Três, seis, nove, não é isso? Então, vou colocar assim, ó. Normalmente, há exceções para tudo na vida, mas normalmente aqui são flores. Opa, foi seis, foi certo, trímeras. Ou seja, organizadas as peças florais em torno de três. Então, três pétalas ou seus múltiplos. Ali, por exemplo, e é muito comum, seis múltiplos. Múltiplos. Então, peraí que eu já sei o que você vai perguntar, tá, Chuchu? Aqui, ó, cinco ou seus múltiplos. Múltiplos. Ou abreviar que você já sabe. Mas, sabe que tem de tudo no planeta, né? Existe umas monocotiledoninha por aí, Chuchu, que quando você começa a olhar, conta, você aprende, sai contando as pétalas lá no jardim, é, é mais raro, mas observação, elas podem ser dímeras. Pode ser apenas duas, mas é mais difícil, tá? Do lado de cá também tem uma, pode, é mais difícil, normalmente cinco, ou múltiplos de cinco, mas pode ser tetrâmera. Pode ser quatro. Pode. Há algumas que não tem cinco como base de produção de peças florais, e sim o número 4. Aí elas serão eudicotiledones. Mas, cara, grava só 3 e 5. Não se estressa com isso, não. Ninguém vai confundir tanto a sua cabeça assim, não. É que eu preciso falar, né, gente? Tudo bem? Só falta agora, atenção, o que estava faltando eu falar? Eu falei de raiz, caule, flores. Falei de fruto. Só que não fruto. Quem está dentro do fruto? Semente. É, a sementinha, que aliás dá nome, né, gente, para isso tudo. Pessoal, por enquanto, como eu quero voltar aqui, calma, chuchu. No nome, eu volto aqui, ó, tá bom? Porque tem a ver com mono é um cotilédone. E eu digo dois cotilédone. Onde eu encontro esse tal cotilédone que é um só ou dois? Na semente. Então agora sim, chuchu, rapidão, nós vamos aqui na semente. Então só falta ela, ó. Lá na semente da mono, claro, certo? Nós temos um cotilédone. Então, quando eu pego a sementinha lá dentro do milho, a sementinha, chuchu, aquela parte de dentro, porque ele é um fruto seco, né? Então, na real, Chuchu, para você não confundir, eu faço questão, mesmo tendo passado tanto tempo de aula, nossa senhora, queria fazer uma outra coisa aí com você, vamos ver se dá tempo. Eu vou mudar de cor, porque semente está lá dentro, porque o grão em si, ele é um fruto seco, essa casquinha preta. Isso foi aula passada, né? Tá bom. E quando eu olho a tal da semente, eu vou provar que tem só um cotilédone lá. Essa manchinha aqui ainda não é o cotilédone. Sabe o que que é? O nenê. Não tem nenê dentro da semente? Você acha que você vai escrever nenê no vestibular? É embryo, não é isso? Exata, embryo, in English. Embrião, certo? E o cotilédone, agora sim, é um tecido aqui que é para proteger o embrião e ou nutri-lo. Então, depende da espécie de planta. Esse uma faixinha só eu fiz aqui vermelho. Esse cotilédone.
ele serve para proteção e ou nutrição. Então, se ele vai sendo absorvido pelo embrião, é porque ele está nutrindo o embrião. Mas se ele só está ali o tempo todo, sem ser absorvido, é porque ele está ali para proteger. Então, por favor, escrevam aí que o tal do, seja um ou dois, cotiledone é o tecido encontrado nas sementes, certo? E ele serve para proteção, dependendo da espécie, não precisa dar exemplos, não. E ou, faltam 10 minutos. Proteção. Beleza. E o das plantas eu digo? São dois. Pode falar, por favor. É nutrir. Você colocou proteção e ou proteção. Ai, obrigada, Chuchu. Se não fosse as copilotas tudo, ó. Bateu o sino de 10 minutos, aí eu já prestei atenção lá no relógio. Volta aqui. Proteção, proteção. Vou colocar de verde, porque sim. Nutrição. Tá bom, Chuchu? Agora, quando eu pego, você viu que você pode escrever, por favor, que isso aqui era o quê? Era um frutinho seco chamado grão de milho? Grão de milho, que eu olhei a semente dele lá dentro? Tá. Só que agora eu vou fazer de verde mesmo, porque eu vou pegar de cara um feijão. Ou seja, ele é o quê? De verde aí? Semente. Então, quando eu pego a sementinha outra para analisar, chamada de feijão, ele até chega a abrir em dois assim. Assim, ó. Você já viu que ele abre em dois? Cotilédones. Então, eu vou fazer aqui, ó, rapidão, tá feinho, não se preocupe. Mas é um embriãozinho aqui, ó. Eu parti ao meio a semente do feijão, só para mostrar que, por acaso, nele, o cotilédone, além de ser dois cotilédones, ele é super avantajado. Ó. Tudo isso aqui seria um. Quase que não sobra espaço para outros tecidos aí que a semente tem. Por exemplo, a endosperma. Você sabe que tem endosperma ali. Eu já falei do endosperma para você. Certo? Então, nós temos aqui esse e aquele, então, dois cotilédones. Então, um ou dois cotilédones, que são tecidos para proteção e ou nutrição. Deixa eu só fazer, bate um print aí, Chuchu, desse desenho super perfeito. Olha que orgulho esse desenho. Estou sendo irônica. Ó, para fazer o seguinte. Ô, Eca, tava lá um desenho da mamona, que é o de cotiledônia, mas não abre a semente da mamona. Ah, gente, mas é assim, ó, tá lá o embriãozinho, o embrião é um só ali, né, gente? Eu vou fazer aqui, você vai entender. Aí vem assim, ó, na mamona. Dois cotilédones, manja? Ó, manja é bonito, hein? Dois tecidos cotilédones pro embrião. E a sementinha em questão tá dentro de um frutinho lá seco, mamona, ó, lá dentro, certo? Então, veja, de qualquer maneira, eu identifico, eu de verdade nunca vi eles fazerem outro desenho senão a mamona e o feijão para você. Ó, a mamona, juro que não sou eu agora. Mamona, é o programinha. A marva, a marvada, aqui, ó. A marva, para de rir de mim. Ó, aqui, ó. Olha como não sou eu. Mamona. Olha, não quer, amor. Não quer? Escreve lá. Que é a marvada, que é a mamona também. A mami. Ah, gente, vai, escreve lá. Mamona. O trequinho não tá deixando eu escrever. Mamona. Tá travando aqui, travando. Mamona também tem dois cotilédones, é o de cotiledônio. Foi?